Hebreus 4, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor: Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse, assim do sétimo dia, repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Lá no Salmo 95, o salmista Davi, ele convida a louvar Deus pelo seu poder e pela sua majestade, e também lembra dos 40 anos que o povo sofreu no deserto em razão da dureza do coração. Diz lá, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como na tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e me provaram, e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O descanso de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus Cristo falando isso lá em Mateus 11, 28 e 29. Descanso é uma necessidade que o ser humano tem para o seu corpo e para a sua mente. É essencial na vida da pessoa que ela consiga parar em meio às suas atividades, em meio aos seus fazeres diários, ao seu trabalho, às suas rotinas. É fundamental que ela possa parar, relaxar e descansar. O mundo agitado em que vivemos, irmãos, trabalhos, estudos e tantas e outras atividades nos levam a um cansaço mental e físico excessivo, que causa muitas vezes doenças nas pessoas. As pessoas hoje estão doentes fisicamente e emocionalmente por causa do excesso de trabalho, pela falta de descanso, pela falta de relaxamento. Eu mesmo, agora estava me mudando, experimentei tempos de insônia. Por quê? Preocupado com aquilo que iria acontecer naqueles dias que estavam próximo da mudança que eu estava fazendo. Isso muitas vezes nos atinge de uma forma que nós não conseguimos dormir. Eu conseguia deitar e dormir, mas quando eu acordava de noite, depois levava 1h30, 2 horas para voltar a dormir. Me preocupando de forma desnecessária. Não conseguia relaxar. A insônia causando estresse, causando problemas emocionais que tratam, muitas vezes, no dia a dia, causam problemas no relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque nós estamos tão condicionados a essa loucura do dia a dia,
por falta de descanso. E acabamos nos estressando as pessoas com quem nos relacionamos. Então o indivíduo ele precisa de descanso, ele precisa de equilíbrio. E para equilíbrio, precisa descansar. A falta de coordenação motora, a falta de concentração, as dificuldades para tomar decisões, a falta de sensibilidade no relacionamento com as pessoas, muitas vezes é por falta de descanso necessário para se reestruturar, para se reabilitar, para se readequar ao seu dia a dia. Então nós muitas vezes achamos que não precisamos, temos que trabalhar. Eu trabalhei numa empresa que tinha dias que eu trabalhava 18 a 20 horas. Tinha pouco tempo de descanso. Olhando para o futuro, o Criador, Ele nos deu o sono, um recurso necessário para que nós possamos repousar e começar o dia seguinte de forma a os nossos compromissos serem atingidos sem o desgaste físico, sem o desgaste emocional e muitas vezes sem o desgaste espiritual que nos afasta de Deus. Irmão Júlio era um homem sensato. Quando estava conosco, ele sempre dizia, sempre foi sensato, não porque ele não está conosco, que ele vai deixar de ser sensato. Ele está lá no Rio de Janeiro. Ele sempre dizia, irmão, eu não abro mão de dormir 8 horas por dia. 8 horas é o meu tempo, eu faço isso. Tudo bem, ele era militar, ele conseguia ter essa rotina, mas ele estabeleceu como padrão de vida para ele e para a esposa, para quê? Descansar. Então ele tinha as 8 horas de descanso por dia. Diz os estudiosos que a pessoa não pode dormir nem 6 horas e nem 12, nem 14 horas. O ideal é entre 8 e 9 horas por dia, para que possa descansar. Então muitos crentes estão muitas vezes com falta de tempo para servir a Deus em razão de a sua vida estar completamente desestruturada por falta de repouso, por falta do descanso que é necessário. Experimentam um cansaço, estresse mental, físico e espiritual de forma desnecessária. Eu já trouxe essa ilustração. Harlan Popov, quando lançado na prisão comunista lá no ano de 1948, 24 de julho de 48, ele viveu em condições subhumanas numa prisão pequena, com tantas pessoas junto com ele, onde tinha praga, onde não podia dormir, porque as pessoas não deixavam dormir, seja os presos, seja os guardas, não deixavam descansar. Ele passou por 13 anos e 2 meses preso, por causa do Evangelho. Ele testemunhava o Evangelho no meio do comunismo naquela época e foi preso, foi torturado por causa da sua fé. Mas ele sabia que a vida dele não estava nas mãos dos comunistas, mas nas mãos de Deus. E Deus tinha um propósito para a sua vida. Então ele descansou nas mãos de Deus. Nós cantamos um hino que encontramos em Jesus Cristo o descanso. Então o salvo, ele precisa descansar. Ele sabia então disso. Enquanto respirar, esperarei no Senhor. Estava escrito na parede lá em latim, referindo-se lá à parte final de Oséias 12, 6. Isto está relatado no livro dele, Torturado pela Fé. Eu li esse livro quando fazia o curso de pastorado aqui no seminário. Eu li e apresentei sobre um homem que se manteve firme na fé. Ele descansou no Senhor em meio à tortura, em meio às dificuldades lá com aqueles comunistas por não negar a sua fé. E lá ele apresenta a sua oração de esperar no Senhor. Por quê? Porque ele queria viver o Evangelho para a glória do Senhor, mesmo confinado, mesmo preso, mesmo sendo torturado. Quando ele foi posto a 14 dias de tortura mental por aqueles comunistas, ele ficou de pé, de frente por uma parede branca. É a estratégia do comunismo. Para quê? Para trocar a tua fé e pôr as ideias comunistas na cabeça da pessoa. E ele ficou lá naquela parede, 8 horas por dia, trocava os guardas e não deixava ele dormir. Ele era alimentado com 6 colheres de sopa de uma água suja e 2 fatias de pão. Não deixavam-o dormir durante 14 dias. Ele era um zumbi, mas ele se esforçava, ele esperava no Senhor. E ele passou por tudo aquilo porque ele tinha o objetivo de glorificar a Deus, descansando no Senhor. Quando nós descansamos no Senhor,
o salvo em Cristo Jesus, ele glorifica a Deus. 14 dias, 8 horas por dia trocando guarda. Ele sabia que o guarda era trocado, por quê? Porque a Inquisição era feita com a voz diferente, então ele sabia, tem mais um aqui. E ele suportou tudo isso pelos 14 dias, não deixavam-o dormir, e ele comia aquela comida vil. Somente o desgaste físico, o desgaste emocional, né, que era feito com aquele homem, mas ele esperava no Senhor, e ele passou por aqueles 14 dias, e os comunistas não foram capazes de trocar a fé dele pelas ideias comunistas. A estratégia do comunismo é isso: ou tu nega a tua fé, ou tu vai morrer. E ele sobreviveu, por quê? Porque ele descansou no Senhor. Leia esse livro, permaneça fiel na sua crença em Jesus Cristo em meio às dificuldades. Quais são as dificuldades que tu passa hoje? Será que são semelhantes a que ele passou? Alguém te persegue por pregar o Evangelho? Alguém te bota numa masmorra e tenta trocar a tua fé por alguma ideia humana, como eles queriam trocar? Não. E muitas vezes nós falhamos, irmãos. Somos salvos, temos descanso eterno em Cristo Jesus, já aqui nesse mundo, e não queremos fazer a vontade de Deus. Relaxamos. Por quê? Porque estamos cansados dos afazeres do mundo. Ah, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso. Eu trabalhei a minha vida toda, eu sou aposentado hoje, e não mudou nada a minha vida espiritual em relação ao tempo que eu trabalhava. Por quê? Porque o meu Deus, a quem eu sirvo, é o meu. Quando eu trabalho, quando eu estou descansando, quando eu estou de férias, Ele é o mesmo que merece a glória. Nós devemos servi-lo assim, irmãos. Não sou melhor que ninguém, mas se eu posso fazer, o irmão pode fazer. Se Harlan Popov fez, com tudo que ele passou, e sobreviveu, irmãos, e escreveu o livro para a glória de Deus, nós podemos fazer nesse tempo que vivemos. Agora, abdicamos dos nossos desejos? Não, eu não quero. Eu não quero abdicar dos meus desejos, dos meus prazeres. Para quê? Para servir a Deus? Será que vale a pena? Mas eu já tenho descanso, mas eu não vivo o descanso já no presente tempo. Eu só estou pensando lá na eternidade e hoje eu estou me culpando com as coisas desse mundo. Então eu desafio, irmãos, que o cansaço físico não nos tome. O cansaço físico ele é recuperável com 8 horas de sono, como diz o irmão Júlio. Agora, muitas vezes o emocional, o espiritual, esse não tem como ser recuperado. O cansaço da alma, só Jesus Cristo pode trazer a paz necessária. E nós, como salvos, temos essa paz, irmãos, para podermos viver no presente tempo de forma a termos o sustento e glorificarmos a Deus aonde Ele nos coloca. E esse deve ser o meu, o teu pensamento, para vivermos para a glória do Senhor. O homem tem uma dívida moral. O homem precisa de Jesus Cristo. Então, todas as coisas que eu falei aqui, irmãos, muitas vezes atormentam os incrédulos e atormentam as pessoas salvas em Cristo Jesus. Por quê? Porque não tem a visão das coisas futuras. Atormentam, nos perseguem, mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos transformados. As pessoas precisam ser transformadas. Agora, como elas vão olhar para a minha vida e ver que vale a pena servir a Deus? Popov mostrou. Muitos daqueles guardas conheceram Jesus Cristo como Salvador. Leia o livro. Por quê? Porque ele mostrou que vale a pena servir ao Salvador. Então, Cristo como Salvador, ele pode mudar na vida do homem que ainda está atribulado por esse mundo, né? Que talvez esteja envolvido com drogas, prostituição, homossexualidade, com roubos, com crimes, com tudo. Jesus Cristo pode trazer o descanso necessário para essa tribulação que tu vive, mas para isso precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. O Evangelho é a transformação, o arrependimento dos pecados. O pecador terá descanso quando aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a culpa do pecado não mais o pesa na sua vida. Vai continuar pecando muitas vezes, sim, mas o pecado não tem mais poder sobre a sua vida e não traz mais culpa, não traz mais peso, porque foi pago em Jesus Cristo. Então precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Não erreis, irmãos, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. E é o que alguns têm sido, mas haviam sido lavados, mas haviam sido santificados, mas
haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 10 e 11. O pastor falou sobre isso pela manhã. Falou sobre a transformação do homem que aceita Jesus Cristo como Salvador, porque Jesus Cristo pagou todos esses pecados que o homem pratica e ele levou sobre ele na cruz do Calvário para nos dar o descanso necessário. Para isso precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. E aqui em Hebreus capítulo 4, nós vemos que no versículo 1 diz: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Deus dá oportunidade, irmãos, para o homem se arrepender. Aqui o escritor de Hebreus está falando aquilo que Davi falou e aquilo que aconteceu lá com o povo de Israel, que rejeitou a Deus. Deus mostrou o seu poder, a sua maravilha, a sua majestade, e o povo rejeitou, porque não quis temer a Deus. Abandonou o Deus que o salvou. Então a promessa de perdão ela é apresentada ao pecador para ficar livre do peso do pecado, do sufoco da transgressão, da consciência pesada. Mas ele precisa aceitar que não fique para trás. A palavra é pregada para que possa fazer a obra no teu coração se não tem Jesus Cristo como Salvador, para que seja livre de tudo isso que te atormenta. E ele ainda fala que alguém ter falhado. Ter falhado, o que significa ter falhado? A palavra sendo pregada, ela não é para mim. Eu não vou aceitar Jesus Cristo como Salvador. É a falha do homem, porque não quer abandonar o seu pecado. Então o homem precisa aproveitar a oportunidade dada por Deus para que seu coração aflito possa, em Jesus Cristo, encontrar o descanso. O povo de Israel não quis o descanso do Senhor. Preferiu o quê? Murmurar, culpar a Deus por tudo aquilo de mal que estava acontecendo sobre o povo. Então o homem precisa de Jesus Cristo, mas o homem recusa o descanso, recusa a salvação. E nós vamos ver rapidamente 3 fatos em relação ao descanso, conforme dito aqui em Hebreus 4, que é oferecido ao homem e que o homem precisa se apropriar. Em primeiro lugar, a palavra deve ser acompanhada de fé, diz ali no versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então, palavra ouvida não foi proveitosa, porque não é para mim, eu não vou crer. Então, quantos testemunhos nós temos, irmãos, e temos ouvido de pessoas que ouviram a pregação e aceitaram com fidelidade, com fé a Jesus Cristo como Salvador. Tiveram suas vidas transformadas, mas quantos têm ouvido e têm virado as costas para o Evangelho? Precisam de salvação. Ao invés de ficar na sua vidinha triste, na sua vida sem nenhum sentido, finalidade, rejeitando Jesus Cristo, preferem continuar assim, ao invés de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então a palavra precisa ser aproveitada, por isso que ela é anunciada a todo o coração. Eu não tenho o poder de trazer salvação às pessoas, mas eu tenho o poder dado por Deus para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para ser um testemunho, para ser a luz nesse mundo, sal nessa terra, para que as pessoas possam ver que vale a pena servir Jesus Cristo. Então a minha fé demonstrada no meio das tribulações, do cansaço do dia a dia, não pode ser superior ao descanso que eu já tenho em Jesus Cristo. Se eu realmente confio que a minha vida está em suas mãos e que Ele conta, no meu dia a dia, conta todas as coisas que vão acontecer e que eu confio na sua vontade. O homem precisa aproveitar. Como o homem pode aproveitar? Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero te aceitar como Salvador. É isso que o homem precisa fazer. Eu quero abandonar tudo isso que me atemoriza, todos esses pecados que dia a dia eu pratico, que eu sei que são contra ti. O homem precisa aceitar, receber e pedir perdão de seus pecados. E essa é a decisão pessoal. Ninguém pode fazer por ninguém, cada um por si deve fazer. Para isso precisa ter a consciência do pecado. Muitas vezes a pessoa, ela diz que tem medo das coisas, mas ela continua vivendo com aquele medo, mas ela não rejeita a palavra do
Senhor. Nós não prometemos vida fácil para aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador. Vai continuar tendo dificuldades, vai. Mas nada vai atormentá-lo ao ponto dele perder o equilíbrio ou viver de forma sem ter esperança nesse mundo. Isso é que a palavra de Deus nos dá como garantia. Então, versículo 2, a fé que transforma. Graças a Deus, irmãos, que eu olho a maioria de nós, ou 100% de nós aqui presentes, talvez os que nos acompanham pela internet, já experimentaram a salvação em Jesus Cristo. Tem esse descanso porque colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Tem as dificuldades, sim, mas são vencedores pela presença do Espírito de Deus. Tem o descanso, porque creram na pregação, alguém pregou. Então tu precisa pregar para que alguém possa crer na mesma pregação. Ter o Espírito de Deus em si para te conduzir nesse mundo perverso. Então, os comunistas tentaram tirar isso de Popov, mas não conseguiram. Tentaram trocar o Evangelho por suas ideias. Ao invés de crer no Evangelho, as lideranças continuavam perseguindo, mas muitos guardas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque diz Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. É o drama na vida do homem. Ele precisa crer. Ele ouve a palavra e ele precisa crer diante das dificuldades que passa. Crer na pregação. E essa pregação vem de Deus. Deus usa homens, usa mulheres para ser um instrumento de levar a mensagem, mas é a palavra que transforma. Ela não volta vazia, ela faz a obra pela qual ela foi enviada. A pergunta é, quem creu na nossa pregação? Tu tem pregado? Quem creu? Não importa, pregue. Pregue para que a pessoa em algum momento de sua vida possa, naquele tempo oportuno, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Quantos estão ouvindo a palavra por todo esse mundo nesse dia? Chegaram na igreja, ou receberam um folheto, ou receberam um testemunho. Quantos crerão? Quantos aceitarão? Não importa, importa pregar. Por isso que as portas da igreja sempre estão abertas para que aquele que chegue possa ouvir a mensagem que ele precisa para o seu coração. Não aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. A mensagem que transforma. O profeta Isaías tinha esse problema em relação à mensagem. Quem crerá na nossa pregação? É diferente hoje? Será que vai ser diferente daqui 10, 20, 30 anos, se Jesus Cristo não voltar? Será que vai ser diferente daqui 100 anos, se Jesus Cristo não voltar? Não, sabe por quê? Porque Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. E o versículo 10 diz no mesmo capítulo, o Senhor esquadrinha o coração, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o sentimento de cada coração. E Ele tem o poder de transformar, para que as suas ações possam dar frutos dignos para a glória do Senhor. Então, irmãos, nós oramos pela salvação das pessoas, nós queremos que nossos colegas, parentes, conheçam a Jesus Cristo como Salvador, mas nós temos sido essa mensagem para eles? Vivendo uma vida santa, uma vida que eles possam olhar, não que nós não venhamos a demonstrar falhas, mas que nós verdadeiramente vivemos pela fé, que nós descansamos no Senhor. É um desafio, irmãos, é um desafio para as nossas vidas. Nós recebemos a palavra, nós precisamos dar testemunho dessa fé. Atos 17, 11, ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Paulo e Silas, quando chegaram a Bereia, eles foram à sinagoga dos judeus e pregaram o Evangelho. Quando a mensagem foi ouvida, de mau grado receberam. Ah, mas o incrédulo recebe de mau grado. Muitas vezes o crente recebe de mau grado. Por quê? Porque ele não quer abandonar o seu pecado. E Paulo diz que os de Bereia foram mais nobres do que de Tessalônica. Por quê? Porque viviam a palavra e examinavam na palavra aquilo que Deus queria falar aos seus corações. E esse deve ser o meu e teu desejo, irmãos. Por quê? Porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. A nossa fé precisa dia a dia crescer
Nós precisamos crescer espiritualmente para que nós possamos viver nesse presente tempo esse descanso aqui, irmãos. Está reservado para nós na eternidade, sim, mas nós devemos viver aqui, mostrando às pessoas que elas têm a esperança em Jesus Cristo, porque nós já aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Por que muitos suicídios? Por que muitos assassinatos? Por que muitos loucos? Por que muitos hospícios? Porque as pessoas rejeitam o Evangelho. E elas são tão atormentadas por seus problemas, por suas dificuldades, ao invés de dobrar o joelho diante de Jesus Cristo, aceitar Ele como Salvador, preferem continuar nas suas loucuras, rejeitando a palavra. Já ouviram, mas rejeitam. E vivem vidas desgraçadas. E desgraçam a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque rejeitam o Evangelho. Então o Evangelho é a solução para as pessoas terem um verdadeiro descanso. Descanso espiritual. A palavra de Deus nos mostra isso. Porque Deus nos deu o sono para o descanso físico. Então, irmãos, é necessário levar a sério a palavra do Senhor. João 17:20, eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. O Senhor Jesus Cristo está à destra de Deus, porque Ele cumpriu o plano do Pai aqui, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus, intercedendo pelos pecadores, para que eles possam crer na pregação quando ela é feita. Quando nós apresentamos os pecadores diante de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele está intercedendo por esses irmãos. Mas que nós possamos viver uma vida que realmente reflita a glória de Deus, porque nós descansamos no Senhor, para que Ele possa trazer salvação a essas pessoas pelo nosso testemunho, pela pregação onde crer. O Senhor quer que creiam. Por onde? Pela pregação, pela vida do crente. É a oração do nosso Senhor. Assim será a palavra do Senhor, não voltará para mim vazia, fará a obra que me apraz. Isaías 55:11. Então o Senhor deixou tudo pronto para que o homem possa ter o descanso, mas o homem não quer. O homem não quer o conforto em Jesus Cristo. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então é Jesus Cristo que salva, mas o homem precisa se achegar. E o Senhor está rogando para que o homem possa se arrepender, para que o homem possa chegar ao conhecimento. É o ministério do nosso Senhor à destra do Deus Pai, lá na eternidade, intercedendo por aqueles que se achegam ao Senhor para confessar o pecado e ter uma vida transformada. Uma alma que crer em Jesus Cristo como Salvador vai ter esse descanso. Por isso, irmãos, precisamos pregar o Evangelho, precisamos viver. Nossa igreja completará mais um ano de vida aqui nesse bairro, pregando a palavra do Senhor, não prometendo nada material, não prometendo nada para as pessoas que não seja crer em Jesus Cristo como Salvador. É o que esse púlpito está aberto para pregar. Fora disso, não tem sentido nenhum. Por quê? Porque as coisas desse mundo são um engodo para afastar o homem de Deus e, ao invés de ter o descanso no Senhor, buscar na turbulência dessas coisas um descanso que não existe. O dinheiro pode dar momentaneamente um prazer, um descanso, mas logo, logo vai cobrar algo da pessoa. Então, muitos ouvem e relutam porque não querem trocar as coisas desse mundo pelas coisas eternas. E o Salvador está intercedendo para que as pessoas possam crer, que possa ser uma verdade na vida daquele ainda que não crê em Jesus Cristo como Salvador, que nessa noite possa clamar pelo perdão. É simples, basta chegar na presença de Deus e pedir para que Deus possa te salvar. Então, o descanso de Deus deve ser, em primeiro lugar, acompanhado da fé necessária. Em segundo lugar, versículos 7 e 8, determina certa vez em outro lugar, dizendo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, porque se Josué lhes tivesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Não crer somente, mas aproveitar a oportunidade. Então a oportunidade é dada, foi dada ao tempo de Israel. Davi menciona essa oportunidade. E agora aqui em Hebreus está dizendo, olha, as gerações anteriores não aceitaram, mas a tua geração agora precisa aceitar.
A oportunidade é dada em todo o tempo, irmãos. Enquanto o homem viver nesse mundo, é o tempo para que possa receber Jesus Cristo como Salvador, a oportunidade dada para crer em Jesus Cristo como Salvador. O povo não creu, não recebeu o descanso. Por isso que ele fala nesse outro descanso que é em Jesus Cristo. Lá nós lemos em Salmo 95, referindo aqui, porque ele é o nosso Deus e nós o povo, pasto de suas ovelhas. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, provocando-me, e viram a minha obra. Então, irmãos, Deus traz castigo. Nós sabemos que toda aquela geração rebelde rodeou por 40 anos no deserto e foi toda exterminada de 20 anos para cima. Foi toda exterminada pela perversidade do seu coração, porque não aproveitaram o descanso do Senhor. Surgiu uma nova geração que durante um tempo foi fiel, mas depois se afastou de Deus, também foi punida. Experimentou, como diz aqui, a ira de Deus, experimentou a ira do Senhor por rejeitar a Jesus Cristo como Salvador. Hoje o homem vai experimentar a ira de Deus o dia que partir desse mundo. Vai viver eternamente longe do Senhor. Então, o povo viu as obras poderosas do Senhor, mas desviou o seu coração, eles desviaram-se dos caminhos do Senhor e foram por 40 anos morrendo um a um e proibidos de entrar na terra que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel, por causa da falta de fé. A incredulidade levou com que essa geração fosse morta, fosse exterminada. Não reconheceram a voz de Deus e não responderam com arrependimento. Por quê? Preferiram voltar para o Egito, para o mundo, ao invés de abandonar o pecado que era o mundo. E é assim hoje, irmãos, quando nós oferecemos a salvação. O homem não quer a oportunidade. Ele quer continuar sua vidinha. Deixa para mais tarde, deixa para depois. Mas assim como aqueles morreram, porque Deus disse que ia morrer num tempo que ninguém sabia, o homem hoje também pode morrer a qualquer momento. E se ele não tiver Jesus Cristo, não tiver o descanso aqui, vai viver eternamente longe de Deus. Por quê? Porque é um coração endurecido, o pecado domina. A adoração dele é esse mundo, a adoração dele é o seu trabalho, as suas riquezas, e não quer servir a Deus, não quer reconhecer a soberania, o poder, a majestade, a glória de Deus na sua vida através de Jesus Cristo. Então a oportunidade foi dada em Israel, foi dada há 400 anos depois, lá quando Davi fala, está sendo dada aqui em Hebreus, e hoje é aberta a oportunidade para o homem crer em Jesus Cristo como Salvador. Se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Permita que o Espírito trabalhe, que transforme a tua mente e o teu coração para que possa crer em Jesus Cristo como Salvador, para ter o descanso de Deus que é oferecido gratuitamente, não paga nada. Deus não quer nada de ti, não quer troca nenhuma, quer só teu coração arrependido. É isso que Deus quer. Não precisa fazer nada para Deus. Deus vai transformar a tua vida. E dia a dia tu vai ver qual a vontade de Deus para a tua vida e tu vai fazer com prazer servir a Deus. Mas muitos dizem, não, eu não vou largar essas coisas aqui porque é quadrado ser crente, é antiquado ser crente. A pessoa rejeita a oportunidade que lhe é dada de crer em Jesus Cristo como Salvador. Então o coração precisa ser fértil, como Jesus Cristo fala na parábola, que jogou a semente na beira do caminho, aquele coração é duro, não pode ser duro, não endureça o teu coração, permita com que a semente caindo possa penetrar no solo do teu coração e germinar, trazer salvação. Permita que seja um solo fértil. A palavra não pode ser rejeitada, porque um dia Deus vai te rejeitar. O próprio pastor Oés, ele fala, o Deus é um Deus das segundas oportunidades. Talvez hoje, se alguém está nos ouvindo pela internet, possa ser a segunda oportunidade ou a última oportunidade que Deus está te dando para crer em Jesus Cristo como Salvador. E tu vai rejeitar? Então a finalidade da exortação aqui do livro de Hebreus, as pessoas para receberem, terem um coração não incrédulo, mas um coração que permita a transformação, como não seja como o povo de Israel, que afastaram-se do Deus vivo
para servir as coisas desse mundo. Então, o ouvinte, ele precisa experimentar Jesus Cristo como Salvador na sua vida para que possa ter a vida transformada. Romanos 2, 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Paulo aqui em Romanos está falando do mal que é a pessoa, ao invés de desfrutar o descanso de Deus, rejeitar o descanso. Vai experimentar a ira do Senhor por causa da dureza do coração. E Deus é justo, irmãos. Deus não é homem para que minta. E ele fala na sua palavra que a ira vai vir sobre todo aquele que rejeita Jesus Cristo como Salvador. O homem não quer ouvir isso, mas precisa ouvir para que se arrepender. Deus vai trazer juízo em razão dessa dureza de coração. Porque tu vai receber segundo o propósito do teu próprio coração. Se o teu coração é duro contra a palavra de Deus, tu vai receber a dureza de Deus na tua vida. Se o teu coração é tenro e aceita Jesus Cristo como Salvador, tu vai receber o descanso, porque vai receber a Ele como teu único e suficiente Salvador. Cada um receberá conforme o seu coração. Então o homem precisa não endurecer, mas aceitar a palavra do Senhor. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. Por isso que a palavra é pregada, para que possa haver entendimento da sua condição e possa, que Deus deseja, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas ainda assim, o livre-arbítrio permite ao homem rejeitar. Mas é sabedor de que vai experimentar a ira de Deus eternamente. Cada um vai receber conforme o procedimento do seu coração, conforme a vida pecaminosa que quer viver, ou conforme a vida que quer viver na presença do Deus, em razão de Jesus Cristo ser seu Salvador. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Efésios 4:19. Coração trancado, impenetrável, continua vivendo de forma impura. Que não seja isso na tua vida, se ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Que tu permita que Deus possa te transformar nessa noite. Então, o descanso de Deus, em primeiro lugar, a palavra deve ser acompanhada de fé e deve aproveitar a oportunidade que é dada. E por último, versículo 9, resta um repouso. Ele fala ali, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, um descanso. Por quê? Porque é a promessa de Deus a todo que crê em Jesus Cristo como Salvador. Descanso aqui nesse mundo e o descanso para ser desfrutado eternamente para todo aquele que crer em Jesus Cristo como Salvador. Então, é um descanso espiritual. O homem espiritualmente não morrerá quando aceitar Jesus Cristo como Salvador. E todo aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador tem essa certeza na sua vida, porque Jesus Cristo é o autor da vida e Ele é que dá o descanso. Versículo 10 e 11 do nosso texto de Hebreus 4. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Desobediência que demonstrou o povo de Israel. Então, a fé, irmãos, nos permite nós continuarmos fazendo a vontade de Deus, ou seja, vivermos já nesse mundo no repouso do Senhor, aguardando a esperança de estarmos na eternidade. As nossas obras trarão glória a Deus, porque a nossa fé verdadeira, genuína, está sendo provada e aperfeiçoada diariamente, mostrando a nossa confiança nas promessas do Senhor. Versículo 11 fala, nos esforcemos ao máximo para entrar no descanso. Por que ele fala para nos esforçarmos? Nos desafiando, irmãos, a não vivermos conforme a nossa carne. Nós temos o Espírito de Deus que habita em nós e temos a nossa carne que conspira contra o Espírito de Deus. Então, o nosso esforço diário deve ser para que o nosso eu seja crucificado diariamente, para que Deus possa
ser glorificado através da nossa vida. Então, nos esforcemos, ou seja, não viva o dia a dia com base no teu entendimento. Não viva o dia a dia cansado com os afazeres desse mundo. Não viva o dia a dia turbado pelos teus pensamentos. Descanse no Senhor, para que tu possa alcançar a vontade de Deus dia a dia na tua vida. Então se esforce, irmãos. É um desafio. Não é fácil a vida cristã. Mas se esforce, faça aquilo que agrada ao Senhor. Abdique das tuas vontades, abdique daquilo que seja desejos teus que muitas vezes te afastam de Deus. Seja qual for a área, profissional, afetiva, a área de estudos, seja qual for, não permita que afaste do Senhor. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela pregação. Tem meditado na palavra de Deus dia a dia? Ou só tem ouvido quando é aberta aqui na igreja para ler? Quando é a leitura do dia ou quando é pregada? Qual tem sido a tua condição? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mostrando que nossos esforços não têm valor. Porque a fé que nós temos vem de Deus. E a graça que nos é dada vem de Deus, não é nada nosso. Então se nós somos salvos, não porque nós merecíamos ou porque nós queríamos, não, porque Deus tocou, transformou a nossa vida. E Deus quer transformar a tua vida se tu ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. E a oportunidade é hoje. Talvez seja a última dada pelo Senhor para que tu possa ouvir. Então, tanto a fé como a graça é dada por Deus, vem de Deus, não vem de nós. Por quê? Senão eu vou me gloriar. Ah, eu sou o melhor dos melhores. Comecei com Mateus 11, 28 e 29 e vou terminar com Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O Senhor convidando. Tomai o meu jugo, ou seja, o peso que Deus te dá é muito leve. E Ele vai te sustentar. O peso que o mundo te oferece, tu não tem condição de carregar. Então aceite a Jesus Cristo como Salvador. Aprenda a ser manso, a ser humilde. E que o teu coração encontre o descanso no Senhor. Descanso para a tua alma. Porque esse mundo vai passar e as suas concupiscências. O dia de hoje, quando nós vamos ver, já passou o ano, nós estamos já mais para o final do ano do que para o início do ano. Passa tão rápido e nós nos ocupamos, nos cansamos com as coisas desse mundo. Então o convite continua, a oportunidade, Jesus Cristo, vinde a mim. Tu quer vir a Jesus Cristo? Aceitá-lo como Salvador? Se está cansado, Ele é a única alternativa para a tua vida, para os teus pecados, para a sobrecarga que tu tem. Descanse no Senhor, aquele que talvez salvo em Cristo veio essa noite também, perturbado por muitas coisas. Descanse no Senhor, porque já tem a salvação. Se arrependa talvez dos teus pecados, apresente a tua necessidade diante do Senhor, coloque um propósito na tua vida para melhor servir ao Senhor, abrir mais tempo na tua agenda diária para ter tempo com o Senhor. Isso é fundamental, irmão e irmã. Então a palavra é pregada e ela faz a obra em cada coração conforme apraz ao Senhor. Mas é pela fé que o homem é salvo quando crê em Jesus Cristo como Salvador. Deixe que o Senhor penetre no teu coração, no teu íntimo, e te dê o descanso que tu precisa. Apocalipse 14, 11 diz, a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, ou seja, não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, quem partir desse mundo sem Jesus Cristo, não terá descanso, é o que diz, a fumaça do seu tormento estará sobre ele para sempre. Eu dizia para minha filha, a minha filha tem medo de barata. Eu digo, o incrédulo que tem medo de barata, ele, por esse motivo, já deve aceitar Jesus Cristo como Salvador, porque o inferno vai arder e a barata aguenta o calor. Então vai ter barata lá para atormentar. Então imagine as pragas que vai ter no inferno para a pessoa que rejeita Jesus Cristo como Salvador. Precisa se livrar, precisa aceitar o Senhor como Salvador. Não endureça o teu coração, descanse no Senhor. Não haverá nem de dia nem de noite lá no lago de fogo de enxofre.
paz para a tua alma. Então, se está ruim aqui nesse mundo, imagina na eternidade, sem Jesus Cristo. E nós oferecemos o passaporte para a eternidade, Jesus Cristo como teu Salvador. A palavra é pregada de maneira livre e permite tu escolher. A opção é o descanso ou rejeitar, como o povo de Israel, não querer o repouso. Mas dia e noite vai arder eternamente lá no lago de fogo. Quando nós vamos no enterro, descansou o morto ali, a pessoa, ele descansou. Não é salvo, mas descansou. Né? Agora sim, agora ele vai ter a paz necessária. Saiba ele que está vivo, dizendo isso, que é ali que vai começar o tormento desse, que partiu desse mundo sem Jesus Cristo como Salvador. O engodo, o engano. As pessoas achando que as boas obras, porque foi bom, que aquilo ali foi suficiente para justificar. Não, só Jesus Cristo dá o repouso necessário quando a pessoa partir desse mundo. Já dá nesse mundo, mas vai dar eternamente. Então o crente, eu digo para minha mulher, não chora na beira do caixão se eu partir antes de ti. Não faz escândalo, porque tu tem que mostrar a tua esperança. Tem tristeza? Tem. Vai para o quarto, chora lá até se rasgar. Não chora aqui. Tem que dar boa razão da tua fé, porque as pessoas estão olhando ali sem esperança por um crente que não mostra esperança. Porque não viveu no descanso do Senhor no presente tempo. Viveu conforme seu bel prazer, viveu conforme as coisas desse mundo. Como vai crer que aquele ali que está partindo salvo vai descansar, se ele não está descansando? Então é um desafio para as nossas vidas, irmãos. Nós não brincarmos de sermos salvos, sermos crentes, mas demonstrarmos a fé que realmente nos transformou, aquilo que Jesus Cristo fez comigo, eu viver diariamente para que as pessoas possam ser impactadas, principalmente nesses momentos de dificuldade, quando é a separação física. Não vai haver descanso para toda a eternidade para aquele que rejeita Cristo como Salvador. Então, o meu convite é para que tu possa aceitar a Jesus Cristo como Salvador, ser livre desse tormento eterno se ainda não fez uma decisão. Nos procure pelas redes sociais, nos procure pessoalmente, talvez esteja presente, e nós vamos te mostrar na palavra de Deus como tu pode ter esse descanso em Jesus Cristo. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Não se deixe enganar por mentiras, por fábulas desse mundo, como os nazistas, os comunistas queriam fazer, trocar a fé de Popov por ideias humanas, com promessas que não têm fundamento. Resta então um descanso para que tu possa entrar. Para isso deve aceitar Jesus Cristo como Salvador. Nos procure. Os israelitas não puderam entrar porque rejeitaram pela incredulidade, como nós vimos, impedidos de entrar na terra prometida, no descanso que Deus havia dado, porque não esperaram no Senhor, murmuraram. Não endureçais os vossos corações, versículo 7 do nosso texto, para que a palavra de Deus possa ser cumprida na tua vida. Né? Ela vai ser cumprida, seja com a salvação, descansando no Senhor, seja com tormento eterno, experimentando a ira de Deus, porque rejeitou Jesus Cristo como Salvador. De qualquer forma, a palavra não volta vazia, ela vai ser cumprida em algum momento. E espero que possa ser cumprida com a salvação. E, se tu entendeu a mensagem, nos procure que nós te mostraremos. E nós, irmãos, como salvos, estamos no descanso já do Senhor, aqui nesse mundo e na eternidade quando partimos. Mas é tempo de trabalhar. Não deite em berço esplêndido, esperando as coisas cair do céu. Faça a obra do Senhor. Sustente a obra local. Seja luz nesse mundo, sal nessa terra onde Deus te coloca. Para que as pessoas possam descansar no Senhor pelo teu testemunho, pela tua vida, demonstrada pela tua fé. Amém?